Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Mais uma vez, aqui neste domingo, dia 20 de abril de 2025, estamos aqui mais uma vez fazendo essa conferência desse culto religioso cristão. E hoje, especialmente, esse Catedral da Fé de hoje é a Santa Ceia de Cristo, em memorial à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina sobre o reino de Deus, de Jeová Deus Todo-Poderoso. Eu quero aqui dizer a vocês que o nosso culto ele é gratuito e voluntário. Nós não estamos aqui pedindo pix, nem pedindo nada. Estamos pregando a palavra de Deus de forma gratuita e voluntária, com nossas próprias custas, equipamentos, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, da Associação Evangélica das Igrejas do Projeto Capelães. Então, quero mandar aqui um abraço a todos os meus irmãos em fé da Igreja Missionária da Assembleia do Reino de Deus, que está em Lauro de Freitas, os irmãos Filho, que estão na Angola, outros irmãos aí de Brotas, né? Que é o nosso amigo pastor Márcio Mate, Leandro Apolinário, e toda a diretoria da Associação das Igrejas Evangélicas do Projeto Capelães. Então, nós estamos transmitindo aqui pela Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, pela fanpage, onde nós também temos a fanpage do Facebook, que é o TV Missionária Templo do Reino de Deus. O nosso canal no YouTube é simplesmente o TV Missionária Bispo Bruno Couto. Você pode estar seguindo a gente aí, ativar o sininho, e quando nós estamos aqui ao mesmo tempo falando aqui no Facebook, automaticamente, quando aqui acaba aqui o nosso culto, ela vai a gravação para o YouTube. Então, hoje é um dia especial. Todos os nossos cultos são especiais, mas especialmente hoje porque é o culto que nós estamos fazendo aqui, é a nossa reunião cristã da Santa Ceia de Cristo Jesus, simbolizando o memorial da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele foi o sacrifício maior que remiu nossos pecados, nossas enfermidades. Então, hoje a palavra devocional está no livro de Tito, capítulo 3, versículo 2. Está no Evangelho de Tito, capítulo 3, versículo 2. Então, hoje a palavra devocional. E os outros textos que estão aqui, né? Vamos passar aqui também. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro 2, 17. E o texto de hoje, né? Então, você que tem aí o tablet, computador, smartphone, iPad, celular, né? Android, notebook, você poderá acessar o seu navegador no Biblioteca Online da Torre de Vigia e acompanhar os textos bíblicos e o comentário do dia. Ou então, e você está sempre com a Bíblia, você está acompanhando os textos bíblicos, né? E isso é muito importante. Hoje nós vamos colocar também aqui um vídeo onde Jesus Cristo fala, né? É um vídeo novo que nós vamos apresentar aqui sobre o que Cristo fala nas multidões, quando ele pregava em parábolas, quando ele fazia tudo o que é necessário, onde ele deixou de modelo nós como representantes dele aqui na terra, como seus discípulos, pastores e apóstolos e profetas de Deus. Então, nesse momento importante, nós não podemos perder o fio da meada. Nós temos que continuar a caminhada da salvação. O que adianta você ter o conhecimento da verdade e você ter esse conhecimento e não passar para as pessoas lá fora? Quando você não passa o conhecimento da verdade, aquele que não prega o evangelho, ele não é um cristão.
Mas por que o bispo Bruno Couto fala isso toda hora? É porque tem muitas pessoas que são religiosas. Elas não seguem a doutrina cristã. Ela não segue a Cristo, não segue a palavra. Para seguir o reino de Deus, você tem que seguir a Cristo. E você só segue a Ele os mandamentos que estão na palavra de Deus. Quando você deixa de seguir, o que é que acontece? Existe toda uma problemática. Porque não adianta você amar dois deuses. Você vai amar um e vai deixar o outro. Então, o que acontece? Nós temos que praticar a leitura da Bíblia todos os dias. A oração é algo fundamental para a nossa vida. A oração pessoal e a oração em família, até mesmo para afastar espíritos negativos, ruins, ou aqueles que trabalham contra a sua vida. Né? Segundo passo, além da leitura da Bíblia e as reuniões cristãs que você participa, você está encorajando um, encorajando a outro, mesmo que seja só um ou dois ou três dentro de uma igreja, mas um está encorajando o outro. Terceiro passo, além da leitura da Bíblia, a oração pessoal. E o quarto passo é quando você sai para fazer o trabalho de evangelização, porque Cristo Jesus nos ordenou isso. Ele deixou essa ordem em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, no Evangelho de Mateus. E de pregar e fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, observando todas as coisas que ele nos ordenou, e ele estará conosco até o fim desse sistema de culto. Onde tem um ou dois falando do reino de Deus, o Espírito Santo com certeza está conosco. Como eu sinto aqui que ele está aqui nesse momento. Você precisa crer e acreditar. Então, quando você faz um voto a Deus com o batismo nada mais é do que um casamento que você está tendo com o reino de Deus. Então, se você não sai para evangelizar e para pregar, você é um assassino ou assassina. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo disse que aquele que tem conhecimento e não prega a palavra, ele é um assassino. Porque ele não está saindo para fazer o trabalho de salvar aquela alma que está lá perdida. Então, Deus disse o que através de Jesus Cristo, antes de você não conheceres a palavra, do que você conhecer e não praticar, e não fazer. Então, isso é muito sério. Você levar um símbolo, ou você levar um título de assassino, porque você não está fazendo o trabalho de evangelização da obra, isso é muito sério. E você conhecer da verdade, bispo, pastor, mas eu comecei a leitura, eu estou conhecendo a palavra agora. Eu não conheço a Bíblia toda, não importa, você já foi batizado, você já lê as Escrituras, você já sabe o que Deus requer de nós, você já conhece o propósito do reino de Deus. Então, não adianta saber menos ou mais, você não vai ser isento porque sabe menos ou mais. O peso e a medida é a mesma para todo mundo, para quem tem mais tempo e para quem chegou agora. Então, não existe meio termo. O que existe é que a gente tem que fazer o nosso papel. O nosso papel de pregar as Escrituras é o certo. Entendeu? Pregar nas redes sociais é bom? É. Muita gente ouve, porque muita gente está em casa, muita gente está chegando da rua, outros não gostam de assistir o que passa dia de domingo na televisão, não gostam de Faustão, não gostam de Jô Soares, né? Não gostam de outros programas que domingo é chato demais, né? Mas tem as redes sociais, então, em vez de estar olhando a vida dos outros, desejando a mulher do próximo, olhando a mulher de biquíni, ou a mulher olhando um cara sem camisa na praia, ouvir a palavra de Deus, que é mais importante, porque está na descaração. Então, esse é o propósito que nós estamos aqui. Muitas vezes a gente faz um culto desse aqui e muitos acham até ruim, muitos gostam, só que outros levam para si, leva para o lado pessoal, porque a gente não está aqui para falar o que você quer ouvir. A gente aqui não está para dizer a você que você é bonitinho ou que
você dorme com homem e a mulher que dorme com mulher, e o cara que é beberrão, que é ladrão, que é extorsor, que é estelionatário, que é assassino, né? Que você está certo, não. Você está totalmente errado. 1 Coríntios 5, do 9 a 11, é bem claro sobre essas questões que eu estou dizendo aqui. Então, tem gente que não gosta de mim. E tem pastores que se diz pastores que são homossexuais. Então, não existe pastor homossexual. Ah, mas tem uma igreja que foi feita agora para lésbica e homossexual. Não, Deus não aprova isso. Essa igreja ela não é abençoada. Ela não tem a mão de Deus ali. O Espírito Santo ela não opera para imundície nem para carnificina. Então, homem que se deita com homem, mulher com mulher, para propósitos desnaturais, não herdarão o reino de Deus. Aqueles que fornicam, adulteram, homem que deita com homem, mulher com mulher, aquele que frauda imposto de renda, aquele que frauda documentos, aquele que rouba o chamado homem de colarinho branco e desvia verbas públicas, também não vai herdar o reino de Deus. Uma hora vai chegar conta também para isso aí. Zombadores, beberrões, ladrões, não vai herdar o reino de Deus. Eu não estou aqui preocupado se você não gosta de mim ou se, meu amigo, paciência, minha amiga, paciência. Eu estou pregando a palavra de Deus. E estou fazendo de forma gratuita. Então, quando a gente bate na porta de vocês, de manhã cedo está pagando a palavra, quando bate meio-dia está na hora do almoço, quando bate de tarde é a merenda, e quando bate de noite não tem o que fazer. Estou lavando roupa, cheguei do trabalho, mas não quer ouvir a palavra de Deus. Mas se passa um som na rua com paredão, as meninas estão com short curto descendo até o chão dançando. E os homens, bombado, malhado, tá com a Heineken e com a droga e com a maconha na boca, né? Ah, meu Deus do céu, isso é muito relevante, né? O que é errado fascina as pessoas. Mas praticar o que é certo, talvez eu seja cafona, porque eu estou aqui de paletó e gravata, estou com a Bíblia debaixo do braço, e vocês podem me dizer que eu sou cafona. Mas eu estou buscando a minha salvação. Porque eu estou fazendo o meu papel de passar a palavra para vocês. Vocês não querem escutar? Paciência. A gente não pode agradar todo mundo, até porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele não agradou a todos. Né? Então, infelizmente, as pessoas elas só querem enxergar o que elas querem. Infelizmente, as pessoas querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos, mas não querem ouvir as verdades que as pessoas têm que ouvir realmente. Meus amigos, meus amados e minhas amadas, vocês estão perdendo tempo, estão se enganando, enganando seu coração, enganando a si próprio. Ah, mas se eu ficar sem homem, eu morro. Eu tenho que ter um marido, eu tenho que praticar sexo todo dia. Deus fez o homem e a mulher, o casal, para poder praticar realmente. Mas precisa ser todos os dias? Você é uma máquina ou você é um ser humano? Quando passa disso, é doença. Você tem algum problema que tem que se tratar. Né? Eu estou falando assim, um pouco chateado, mas é porque de muitos e-mails que a gente recebe de pessoas que querem fazer a gente abestalhado. Eu jamais vou falar aqui, vou deixar de falar o que tem que dizer, porque Deus manda a gente falar. Nós temos que falar. A gente aqui não é a palmatória do mundo, nem está aqui para repreender ninguém. Até porque Deus dá o livre-arbítrio para cada um fazer o que quer. Tanto sim que ele deu essa escolha a Adão e Eva no paraíso. E o que foi que Adão e Eva fez? Adão, ele pecou através de Eva, e Deus disse que a mulher sentiria dor no parto e mereceria e morreria. E o homem da mesma forma, que ele trabalharia para dar o sustento à família, para tirar o suor do rosto, que ele mereceria, adoeceria e morreria. Então, o preço do pecado foi caro para a humanidade. Tanto foi caro que está até hoje. Só que quem foi o nosso resgatador?
disso tudo? Quem consertou esse erro de Adão e Eva? Quem foi o último Adão? Foi o Messias? Foi Yeshua? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que está reinando à direita do trono de Deus. E nós temos que agradecer muito a Ele, porque se não fosse as ternas misericórdia de Deus em ter dado, Deus amou tanto o mundo e a humanidade, mesmo não prestando, Ele deu deu seu único filho como sacrifício para não ver a humanidade ser destruída de uma vez para sempre. Isso é uma prova de amor que Deus teve com a humanidade. Ainda assim, as pessoas continuam pecando, continuam praticando a maldade, continuam praticando tudo que é de ruim. Mas o dia do julgamento de Deus está próximo. E a espada dele vai descer para você. É para você que está assistindo. Você sabia disso? Você que está aí e está com a mão na cabeça agora, vamos ler aqui agora o texto do dia. Depois nós vamos colocar o e-mail aí. Eu vou colocar aqui o nosso e-mail, que é o e-mail do nosso programa da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, que é o sosajudaespiritual@gmail.com. O livro de Tito, capítulo 3, versículo 2, diz assim: que não falem mal de ninguém, que não sejam briguentos, mas sejam razoáveis, demonstrando toda a brandura para com os homens, todos os homens. Então, se o próprio Tito, lá no passado, o livro de Tito, no evangelho dele, foi dito isso aqui, nós temos que ter a pura certeza de que a nossa obrigação é passar a mensagem. Então, olha só o que ele diz aqui, essa questão de fofoca, de não falar mal, isso já, a própria Bíblia, ela já está dando aqui uma chapuletada naqueles que gostam de estar dentro das igrejas, falando mal do irmão, falando mal do pastor, querendo jogar os membros da igreja contra o líder espiritual da igreja. Olha só o que diz aqui, que não falem mal de ninguém, que não sejam briguentos, mas sejam razoáveis, demonstrando toda a brandura para com todos os homens. Então, nós não temos que estar aqui denigrindo a imagem de ninguém, em lugar nenhum. E que sejamos o quê? Razoáveis para uns com os outros, né? Então, um colega de escola talvez diga: precisa mudar o ponto de vista do homossexualismo? Talvez fosse bom explicar que respeitamos e reconhecemos que cada um tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Mas Provérbios 2,17 diz: honrem a homens de todo tipo, tenha amor pela inteira fraternidade, tenha temor de Deus, honre ao rei. Então, honrem a todos e respeitem a todos. Mas não significa dizer que você tem que praticar o que ele pratica. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode ser que tenhamos a oportunidade de mostrar de que seguir os princípios da Bíblia nos torna a nossa vida mais feliz. Quando conversamos com alguém que tem uma opinião muito forte sobre um determinado assunto, nós devemos achar que sabemos que a pessoa está falando por aqui. Por exemplo, o que você faria se um colega de escola lhe dissesse que não faz nenhum sentido acreditar em Deus? O que você faria? Será que você logo pensaria e acreditaria na evolução e
porque sabe que muito sobre esse assunto, talvez só esteja repetindo o que ouve, o que fala, e aí nunca ter parado para pensar muito no assunto. Talvez você possa mostrar a ele alguma informação sobre a criação nas escrituras sagradas. Talvez outro dia vocês possam conversar sobre um artigo ou você mostrar um vídeo que ele encontrou quando mostrou o respeito dessa maneira. Fica mais fácil das pessoas quererem aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus. E isso é uma pura verdade. Quando você chega com jeito, você consegue conquistar. Quando você chega batendo de frente, você não vai conseguir nada. Você só faz bloquear o caminho. E bloquear o caminho, você não consegue fazer isso. Então, tá aí o SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. Mande seu e-mail, explique qual é o problema que você está passando, qual é a situação que está tendo com você. Se você está com problema no casamento, na família, filho envolvido com drogas, depressão, né? Você está tendo insônia, não dorme direito, está ouvindo vozes, coisas quebrando dentro de casa, tudo dando errado, com certeza você está passando por um ritual de magia. Se você não quer se identificar, o SOS Ajuda Espiritual, você pode usar um nome fictício, mas que seu assunto seja verdadeiro, para que a gente possa, dentro das escrituras, te orientar com base bíblica, colocar seu nome na corrente de oração. Esposa que se desviou com o marido, marido com esposa, a gente está aqui para ajudar. Estamos aqui para te ajudar a você vencer esse mal. Muitas vezes olhado, ciúme, inveja, pessoas jogam maldição, jogam pragas. Isso realmente acontece. Então, o SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com, do jeito que está aí. Ok? Agora vamos, nesse momento, ao momento da oração dessa primeira parte, porque a segunda parte vai ser sobre textos bíblicos e o vídeo sobre o que nós vamos fazer aqui da Santa Ceia do Senhor. Provavelmente a gente termina até antes de 1 hora de relógio, mas nós vamos seguir o curso. Então, coloque suas mãos nesse momento e vamos orar nesse momento. Grandioso és tu, ó Deus, Supremo do Universo, soberano Senhor. O Senhor detém o poder de tudo. O Senhor é que determina todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que nós cremos no teu reino, nós cremos no teu poder. Porque tu és o Deus da eternidade, Deus de todo poder. Tu és o Alfa, tu és o Ômega. Tu és onipotente, onipresente. Nesse momento, nós pedimos aqui, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é o Deus dos nossos antepassados, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, e Deus do nosso presente. O Senhor é o Deus que proverá todas as coisas, tem provido sobre a minha vida, e quero que o Senhor dê providência, que é o Deus da providência, seja o Deus da providência sobre a vida dessas almas que estão assistindo aqui. E que o Senhor abençoe as casas, as famílias, que o Senhor possa dar um início de semana de paz com a proteção do Espírito Santo do Senhor. Por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos aqui, aquele que derramou teu sangue em sacrifício de resgate, para a nossa salvação e redenção, para remir nossos pecados, nossas enfermidades. Eu peço aqui, ó Deus, livrai muita gente que está aí nas estradas, nas BR, nas rodovias, no metrô, no meio do mar, no ferryboat, que estão no céu, nos aviões. Livrai de acidente, de assalto, de sequestro, toda coisa ruim. Pessoas que estão enfermas nos hospitais agora, nesse momento.
pessoas que estão no corredor da morte, esperando a fila da regulação, pessoas que estão no leito do UTI nesse momento, pessoas que estão passando depressão, estão tentando até o suicídio. Bata nessa porta agora, Senhor. Faça com que alguém bata nessa porta, para que essa pessoa não tire a sua própria vida. Eu peço pelos enfermos, aqueles que estão na cadeira de roda, que estão acamados, que estão andando de amuletos, que estão no leito de UTI, né? Pessoas que estão nas creches, nos orfanatos, nos asilos de idosos, no centro de acolhimento, nos albergues, nos presídios, estão cumprindo pena, muitos porque cometeram o crime, outros porque estão ali inocentes, mas que saia e aceite e seja revigorado no reino do Senhor, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço aqui por aqueles que estão passando dificuldade, estão passando fome, estão passando necessidade, estão em depressão, muitos que estão agora com criança pequena dentro de casa. E por isso nós pedimos aqui, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quebrai todo o mal, quebrai toda a bruxaria, quebrai toda a feitiçaria, cair por terra toda coisa ruim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pelo sangue do teu poder, do teu cordeiro, que o Senhor abra-se as portas e as janelas do céu, derrame a tua mão direita de justiça através do teu Espírito Santo e abençoe as casas e as famílias. E aqueles mendigos de rua, as pessoas carentes, os pobres, viúvos, necessitados, pessoas que nesse momento estão chegando do trabalho da rua, outros que estão indo trabalhar, que vai pegar turno, plantão, outros que estão nesse momento doentes em cima de uma cama, e que essa oração, Pai, possa curar todo aquele que está enfermo agora. Bota a mão aqui, receba a posse dessa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba agora, tome posse dessa palavra. E por isso nós agradecemos aqui, ó Deus, não porque temos mérito algum, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, nós estamos aqui já entrando para seus 30 minutos na segunda parte aqui do nosso Catedral da Fé. Nesse momento, vou ler alguns textos bíblicos aqui e vou claramente postar aqui 2 vídeos falando sobre o vídeo sobre Jesus Cristo, o que ele falou que aconteceria sobre a morte dele e o que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos, nesses últimos dias do que está acontecendo. Então nós não podemos fugir daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Siga a palavra, leia as Escrituras, obedeça os mandamentos e siga em frente. Pregue a palavra, você cristão batizado. Ore todos os dias. Examine as Escrituras. Tenha sempre a fome e a sede e a vontade de você aprender e você mergulhar nos tesouros espirituais da palavra. E é o que eu digo a todos aqui. Então, nesse momento, nós vamos ver aqui o livro de Provérbios, capítulo 1, para que você possa estar aí, ouvindo essa palavra, que você está passando nesse momento que você está aí. Né? Então, nós não perdemos, não perca essa fé nesse momento. Provérbios 23, 13, né? Diz aqui: não retenhas a correção da criança, pois tu bateres nele com uma vara e ele não morrerá. Esse texto aqui, de Provérbios 23, versículo 13, fala sobre hoje a criação de mãe e pai.
quando repreende o filho, quando ele recebe a instrução da vara, da disciplina, quando ele tem que tomar até umas palmadas, sabe por quê? Porque ali, quando você repreende o seu filho, você está amando ele. Porque Deus, ele corrige aqueles que ele ama. E o pai e a mãe é a representação de Deus para os filhos aqui na terra. Então vamos ler aqui no seguinte. O versículo 17 diz: não deixe o teu coração invejar os pecadores, mas esteja no temor do Senhor o dia todo. Provérbios 23, 17. Aí o 19 ele diz: ouve tu, filho meu, ser sábio, guia o teu coração no teu caminho. Não estejais entre os bebedores de vinho, entre os turbulentos comedores de carne, ou seja, os malfeitores, né? Aí o 21 ele diz: porque o bêbado e o comilão virão a pobreza, e a sonolência vestirá a um homem com trapos. Aí o 22 é bem sério, diz aqui: ouve o teu pai e tua mãe, que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela estiver velha. Então, aqui já diz que nós temos que ouvir e honrar nosso pai e nossa mãe, para que vocês prolonguem muito tempo na terra. Aí o versículo 32 do capítulo 23 do Provérbio diz aqui, olha o que diz aqui o seguinte: no final ele pica com a serpente e ferroa com uma víbora. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente faz, né? E esse texto de Provérbios é muito interessante. Aí o 27 também aqui interessante, o que é que ele diz aqui? Porque a cova profunda é a prostituta, e o poço estreito é a mulher estranha, pois ela é como uma presa que fica espreita e aumenta os transgressores entre os homens. Então, quando fala a mulher prostituta, que é estreita, e a mulher estrangeira, da beleza dela, da mulher que é estrangeira, que está ali no meio de vocês, e que ela transgrediu com a beleza dela e fez você cair no erro. Então, hoje em dia é o quê? É o homem que transgride pela questão do pecado da carne, né? E isso a pessoa também tem que estar atento a essas coisas. Bom, meus amados, vamos colocar aqui logo o vídeo. Esse vídeo é novo sobre a questão de Jesus Cristo, o que ele falou para nós. E depois vai ter a passagem do copo do vinho quentinho sem o vinho tinto sem açúcar, sem adição de açúcar, representando o sangue de Cristo. Vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Hoje, desenterraremos 4 fatos surpreendentes que Jesus compartilhou sobre Satanás. Fatos que a maioria passou a vida sem saber. Você acha que conhece toda a história? Pense novamente. Esta jornada pode muito bem ser a mais intrigante que você já embarcou. Satanás, em várias ocasiões, é destacado nas Escrituras como um antagonista fundamental na narrativa da redenção humana. Muitos podem não perceber completamente a profundidade do conhecimento que Jesus Cristo compartilhou sobre este ser. Aqui estão 4 fatos significativos que Jesus revelou sobre Satanás, conforme registrado na Bíblia. Primeiro fato: o pai da mentira. Um dos traços distintivos de Satanás é a sua propensão para o engano. Jesus se referiu a ele como o pai da mentira. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, ele disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esta caracterização destaca como a desonestidade e a falsidade estão arraigadas na essência de Satanás. Segundo fato, um ladrão de propósitos. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus descreveu a missão de Satanás como sendo aquela de roubar, matar e destruir. Este contraste com a missão de Jesus de trazer vida em abundância revela a natureza destrutiva do adversário e como ele busca prejudicar a humanidade e impedir os propósitos divinos. Terceiro fato, o tentador. Uma das interações mais diretas de Jesus com Satanás ocorreu no deserto, onde Jesus foi tentado por 40 dias. Esta narrativa, encontrada em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, mostra Satanás tentando Jesus com poder, prestígio e provisão física. No entanto, em cada tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus, demonstrando como a verdade divina pode ser uma defesa contra as artimanhas de Satanás. Quarto fato, subjugado por Jesus. Em diversas ocasiões, Jesus demonstrou sua autoridade sobre Satanás e seus demônios. Quando ele expulsava demônios, como visto em Marcos capítulo 1, versículo 34, ele mostrava seu poder sobre as forças das trevas. Além disso, em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus declara: "Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago", reforçando a ideia de que Satanás, por mais poderoso que possa parecer, está sob a autoridade e o julgamento de Cristo. Satanás, conforme descrito nas Escrituras, é a personificação do engano e da falsidade. Jesus, com clareza e autoridade, destaca essa característica intrínseca de Satanás em João capítulo 8, versículo 44. Ao fazê-lo, ele não apenas identifica o diabo como fonte de falsidades, mas também destaca o perigo que Satanás representa para a humanidade. Desde os primórdios da criação, a habilidade de Satanás de distorcer a verdade foi evidente. No jardim do Éden, ele enganou Eva, fazendo-a questionar a palavra e a intenção de Deus. Esta ação revela seu modus operandi, distorcer, confundir e criar dúvidas. A menção de Jesus a Satanás como homicida desde o princípio amplia nossa compreensão sobre a malevolência de Satanás. Ele não apenas mente, mas suas mentiras têm consequências mortais. A declaração de Jesus serve também como um alerta para todos. Ele está instruindo seus seguidores a estarem atentos e vigilantes, reconhecendo que as mentiras podem ser sedutoras e persuasivas. Satanás não apresenta a mentira como algo repulsivo, mas sim como algo atraente e convincente. A sua capacidade de mascarar a mentira em semblante de verdade é uma das razões pelas quais é tão eficaz em seus enganos. Portanto, a advertência de Jesus é crucial para os crentes. É uma chamada para se aprofundar na verdade das Escrituras e permanecer firmes contra as astutas seduções de Satanás. Em um mundo cheio de meias-verdades e enganos, a verdade revelada por Deus é a bússola que orienta e protege contra as mentiras do pai da mentira. Satanás, ao longo das Escrituras, é apresentado como uma força antagonista que trabalha contra os propósitos divinos. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus oferece uma visão clara e concisa da missão de Satanás em contraste com a sua própria. O retrato de Satanás como um ladrão não se refere apenas ao ato físico de roubar, mas simboliza o roubo de alegria, paz, propósito e, finalmente, da própria vida. A sequência roubar, matar e destruir delineia uma escalada de ação. Primeiro, Satanás tenta nos roubar de nossas bênçãos, de nossa fé e de nossa esperança. Se isso não for suficiente, ele busca nos matar, não apenas no sentido físico, mas também espiritual, tentando nos separar da presença e do amor de Deus. Finalmente, seu objetivo é destruir tudo que é bom, puro e verdadeiro em nossas vidas, buscando aniquilar nossa relação com o Criador. Por outro lado, Jesus se apresenta como a antítese de Satanás. Ele não veio para tirar, mas para dar. A vida em abundância que Jesus promete é uma vida cheia de propósito, paz, alegria e, acima de tudo,
eternidade ao lado dele. É uma vida que transcende as circunstâncias terrenas e nos conecta com o divino. Em suma, enquanto Satanás procura desesperadamente prejudicar e desviar a humanidade do propósito divino, Jesus oferece um caminho de esperança, restauração e plenitude. A escolha, então, fica para cada indivíduo: seguir os enganos do ladrão ou abraçar a vida abundante oferecida por Cristo. A soberania de Jesus sobre as forças espirituais do mal é um tema recorrente nos evangelhos. Em vários momentos, vemos Jesus confrontando diretamente as entidades demoníacas, mostrando que ele não é apenas capaz de identificá-las, mas também de subjugar sua influência e poder. O episódio em Mateus, capítulo 4, é particularmente revelador. Aqui, Satanás, a própria personificação do mal, tenta Jesus, oferecendo-lhe reinos e glórias em troca de adoração. No entanto, Jesus, armado com a palavra de Deus, resiste e repreende o tentador, ilustrando que a verdade divina é a arma mais poderosa contra as mentiras de Satanás. Outro testemunho marcante da autoridade de Jesus sobre as forças demoníacas é evidente quando ele expulsa demônios das pessoas afligidas. Em Marcos capítulo 5, por exemplo, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Com uma simples ordem, Jesus libera o homem de sua aflição, mostrando que nem mesmo uma multiplicidade de entidades malignas pode resistir ao seu comando. Essas demonstrações de autoridade não são meramente para exibir o poder de Jesus, mas também para reafirmar sua missão de trazer libertação à humanidade. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, para restaurar a relação quebrada entre Deus e o homem, e para estabelecer um reino onde a justiça, a paz e a alegria prevalecem. A relevância destes atos vai além dos tempos bíblicos. Para os crentes de hoje, essas histórias servem como lembretes reconfortantes da supremacia de Cristo sobre todas as adversidades. Independentemente das batalhas espirituais que enfrentamos, podemos ter certeza de que, em Jesus, temos um defensor invencível cuja autoridade sobre o mal é incontestável. Deus o abençoe por assistir. Se este conteúdo foi esclarecedor para você, imagine o impacto que pode ter na vida de alguém que você conhece. Compartilhe e espalhe essa luz. E não se esqueça, clique no vídeo que aparece agora na tela para continuar essa jornada de descobertas conosco. Fique com a paz de Deus. Meus amigos, nesse momento agora nós vamos passar aqui o copo com a taça com vinho tinto seco, representando, simbolizando o símbolo do sangue do Cristo Jesus, para que a gente possa finalizar, né? Hoje a gente não pôde fazer a questão do pão, né? Porque a gente não achou ingredientes para isso, mas a simbolização aqui, ela foi justamente para poder nos lembrar que existiu o Filho do Criador, que está sentado ao trono do reino de Deus e que está fazendo agora. Agora vamos ficar com o último vídeo aqui, de 4 minutos, onde Jesus Cristo ele confronta os escribas e os fariseus, e vamos encerrar com a oração final nesse momento. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro.
Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, meus amados, nós estamos finalizando o nosso culto da Santa Ceia de hoje, o domingo de Páscoa, em memorial da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande feito que ele fez em morrer pelo nosso pecado, pela nossa enfermidade. Eu quero agradecer aqui ao povo de Salvador, da ilha de Taparica, de Gameleira, de Mar Grande, de Feira de Santana, de Lauro de Freitas, Camaçari, Bierdávila, Candeias, né, de Simões Filho, Salvador, né, ao povo lá de São Paulo, lá da de Ituberaba também, né, interior de São Paulo, sempre está também curtindo e acompanhando a gente. E o pessoal lá de Varginha, Minas Gerais também. Quero deixar um abraço a todos vocês e vamos finalizar aqui com uma oração para encerrar com chave de ouro a nossa noite. Feche os olhos e oremos.
Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus, Tu és Yahweh, Tu és Jeová, Tu és Deus dos exércitos, Tu és Criador dos céus e da terra. E por isso nós estamos aqui agradecendo diante de tudo, em oração, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Yeshua, aquele que está reinando diante do Teu reino. E obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por esse grande feito, por esse sacrifício. O Senhor amou tanto o mundo, a humanidade, que deu Teu Filho em sacrifício de resgate pela nossa salvação e redenção, para remir nossos pecados, nossas enfermidades. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui e agradecemos por tudo, por ter esse privilégio, que sabemos que mesmo que morremos, nós vamos ter a esperança de voltar a viver. Porque o último Adão, o Messias, o Teu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu essa condição. E por isso agradecemos, ó Pai, que Tu és Deus, e pelas Tuas ternas misericórdias, nós estamos agradecendo aqui por tudo, ó Pai. E nós sabemos que passamos semana de perseguição, de perturbação. Nós brigamos não é com o físico, é com as coisas espirituais que perturbam a nossa vida do nosso dia a dia. E por isso nós sabemos disso, ó Deus. Brigamos é com os principados, com as coisas espirituais, com aqueles que trabalham contra a nossa vida para destruir nossa família e nossa vida. E por isso, pelo sangue e pelo poder do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós pedimos aqui, pelo nome de Yeshua, que reina diante do Teu reino, que o Senhor abra-se as portas e as janelas do céu e derrame o Teu óleo da Tua unção com as Tuas bênçãos durante a semana, que essa palavra, essa oração, ela entre nas casas, entre nas famílias, abençoe a todos, e que o Senhor, Pai, possa iluminar e proteger e livrar de todo o mal. Tome posse agora dessa oração, tome posse e diga amém. E por isso nós agradecemos aqui, não porque temos mérito algum, mas em nome do nosso Salvador e Libertador, Teu Filho Jesus Cristo, é que agradecemos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Abba, Pai. Obrigado, ó Deus. Ó Jeová Jireh. O Senhor é o nosso pastor. E por isso, abençoa, Pai. Abençoa a nossa semana com a Tua unção através do Teu Espírito Santo. Amém. Meus amados, eu quero aqui agradecer e quero deixar aqui, para finalizar, o clipe das 3 coroas do Rei Jesus, com Marco Antônio, né? E agradecer por esse culto maravilhoso e pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Shalom. Adonai. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e
já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou também morrer. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus